A habilidade que um vendedor precisa ter é uma habilidade de ler sem parecer que está lendo. Que é no sentido de, eu tenho um script para me conduzir, eu tenho um passo a passo para seguir, só que eu preciso treinar tanto isso que está dentro de mim, que quando eu for falar aquilo, por mais que ele esteja escrito, quem está do outro lado não vai perceber. E como é que eu adquiro isso? Treinando, repetindo. Repetição é a chave. Deixa eu repetir isso 30, 40, 50, 60 vezes. E você falou, né? A gente tem essa experiência de algumas pessoas que estão testando o script, validando o script, indo para o campo de batalha. E quanto mais elas vão para o campo de batalha, melhor fica a condição delas de uma conversa. Você está vivendo isso, a gente está vivendo isso dentro de uma operação, né? Tu falou aqui desses elementos, e 2 deles de novo, como eu falei no começo, né? A retenção do processo da empresa é a minha contra-objeção para bater essa questão da ansiedade dos donos. Sim. Porque os donos ficam achando que dá para vender de qualquer jeito. Eles não sabem vender, a gente já falou disso em episódio aqui, e aí acho que não, vamos fazer... Cara, não é assim, não vai dar certo. Pode até dar certo, mas eu não replico. Sim. Então, esse instalar do processo comercial, principalmente baseado em script, faz a retenção do processo da empresa. Uma das coisas que aconteceu agora numa das operações também de 4 vagas que eu tinha preenchido, 3 vagas que eu tinha preenchido e uma vaga estava para preencher, a gente perdeu ali para uma movimentação de time, eu tô com um pré-vendedor só, mas o que acontece? Dá a previsibilidade também de a gente botar essas próximas 3 vagas de volta e ter de novo o time cheio. Então, a retenção do processo da empresa faz essa garantia de que se uma das peças, óbvio, está dentro do script, uma das peças do processo de integração é o script, faz com que a gente organize isso e a gente tenha a previsibilidade, por exemplo, numa operação de entre o sexto ao oitavo dia, esse pré-vendedor esteja vendendo. E dentro do processo de closer é a mesma coisa. Então, ele vai estar treinado e tem a previsibilidade daquela data, ele já começa a vender também. Então, retenção do processo para a empresa. E o outro é a questão da segurança para o próprio pré-vendedor ou vendedor. Então, são 2 elementos que eu consigo combater de por que faz sentido o script. Então, para os donos, a retenção do processo de alto valor, não depende de mais ninguém, é só seguir. E para os resistentes, cara, vem comigo, eu quero te fazer bater meta. Eu não tô aqui pra ficar, te cobrando, não. Eu tô aqui pra te treinar. E bora lá que a gente vai bater meta junto. Então eu trago isso como uma ferramenta de segurança. Dani, e tem um ponto, entrando nessa questão. Lembra quando eu falo que tudo na venda tem que ser intencional? Por que o script me ajuda nisso? Porque o script, ele faz com que eu coloque só o que tem que ser intencional dentro de uma conversa de vendas. E se eu consigo fazer com que o meu time siga o script, eu estou fazendo com que o meu time fale só o que é intencional, só o que é necessário para vender. Então, o script é estratégico a esse ponto. Porque olha só, quando eu estou no marketing e eu vou construir uma página de vendas no marketing, ela é toda scriptada, ela tem um texto, uma copy bem desenhada. Tem método para isso. Tem método para isso. Aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que a diferença é que em vez de a pessoa estar lendo, o cliente estar lendo aquela página de vendas, eu tenho alguém comunicando aquela página de vendas. Por quê? Porque dentro de uma conversa de vendas, cada etapa tem um tipo de argumentação, cada momento eu tenho que falar um tipo de coisa. E muitas vezes, quando eu não tenho esse processo bem definido com um script desenhado, o vendedor, ele acaba se perdendo, ele acaba falando qualquer coisa, ele acaba, inventando coisas que são desnecessárias, acaba falando a mais do que ele precisaria falar. Isso acaba quebrando aquela conversa, aquela linguagem de persuasão que precisa ter. Uma página de vendas, ela é escrita em uma linguagem de persuasão. Um script de vendas, ele precisa ser conduzido através de uma linguagem de persuasão. E aqui, cara, uma coisa muito importante. Sabe o que acontece muitas vezes dentro de um processo comercial, Dani? Quando eu não tenho um script, eu não sei o que eu vou falar, eu tô aqui conversando contigo, e eu te faço uma pergunta e você começa a responder. Só que olha só, eu paro de prestar atenção na tua resposta
Eu paro de prestar atenção na tua resposta, porque eu começo na minha mente pensar o que eu vou falar depois, o que eu vou falar depois, o que eu vou falar depois. Então eu não tô mais prestando atenção no que tu tá falando. Eu tô pensando, meu Deus, ele tá falando isso e eu tenho que falar alguma coisa depois. E aí eu foco só em pensar na minha próxima pergunta ou na minha resposta para o que tu tá falando. Quando eu tenho um script não acontece isso, porque como eu já tenho internalizado em mim o que eu vou falar depois, eu consigo prestar atenção em você. Eu consigo trabalhar a minha escuta ativa. Eu consigo focar no que você está falando e você termina a sua resposta, eu pego esse gancho e encaixo a minha próxima pergunta. E aí o que acontece nesse processo, Dani? Quando eu tenho um script de vendas, é eu quem assumo o controle da conversa. Não é o meu cliente. E dentro de um processo de vendas, de uma conversa de vendas, eu preciso assumir esse controle da conversa.